Oi, gente, eu sou a Lívia Barros e hoje vamos começar o nosso podcast falando sobre inclusão, com a professora Érica da Costa Barros, graduada em Letras, especialista em orientação educacional e pedagógica, mestra em diversidade e inclusão, palestrante na área de educação especial e colunista da revista Araçá. Muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre falar sobre inclusão em qualquer momento da minha vida. Muito obrigada. Então, gente, vamos começar a nossa entrevista com a Érica. Érica, como foi seu início na área da inclusão? Na verdade, quando você escolhe trabalhar com a educação, né, como professora, como educadora, você já escolhe trabalhar com inclusão. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que milita pela inclusão social desde criança, né? E é importante a gente sempre falar sobre a inclusão, ter um olhar sobre a inclusão de uma forma muito ampla, né? Inclusão, ela significa respeito. Inclusão é você olhar para o outro e antes mesmo da palavra empatia virar moda, né? Ela deve ser um sentimento, você olhar para o outro e realmente se enxergar, respeitar o outro. Então, a partir daí, dessa visão que eu sempre tive desde criança, eu posso dizer que eu sempre trabalhei com a inclusão. Como criança nas brincadeiras, depois como estudante e agora como profissional, tanto como professora como escritora. A inclusão, ela é um pilar do bom convívio social, né? Ela é um mecanismo, inclusive, para a gente lutar contra as desigualdades sociais. Érica, e por acaso você já pensou em escolher uma outra profissão para seguir? Não. Desde criança sempre quis ser professora, justamente por acreditar no que a educação é capaz de fazer. Eu acho que um dos motes, né, uma das vertentes da educação é justamente essa, de provocar o indivíduo à reflexão. Eu não acredito nessa história de a educação muda o mundo. Não, não acredito nessa história. Eu acredito que a educação ela é um instrumento de levar o indivíduo a refletir. E quando eu levo o indivíduo a refletir, eu também reflito sobre o meu comportamento. Então, a educação é um mecanismo de evolução social, né? Um mecanismo de evolução humana. Por isso, eu nunca me imaginei exercendo outra profissão na vida que não seja essa que eu exerço, que é de professora e que sou apaixonada. Amo. Apesar de todas as diversidades que a gente sabe que a profissão enfrenta, eu não me sinto desestimulada, como às vezes eu escuto algumas colegas falando. Ao contrário, cada vez mais eu me sinto estimulada e apaixonada pela minha profissão. E como é que você vê a inclusão? Foi como eu disse, a inclusão ela é uma ferramenta de transformação social, né? O meu mote principal de atuação, né, vamos botar atualmente, é da inclusão da pessoa com deficiência, mas a inclusão ela é uma coisa muito mais ampla, né? Quando eu falo de inclusão, eu falo de respeitar todo e qualquer indivíduo que esteja à margem da sociedade. Eu falo em inclusão no sentido de olhar para o outro e perceber esse outro como um sujeito de direitos e deveres, né? Eu não posso olhar esse sujeito só como um sujeito de direitos, né? E esquecer que ele também tem suas obrigações enquanto cidadão. Eu também não posso olhar esse sujeito só como um instrumento de dever e esquecer que ele tem um direito constitucional garantido. Então, a inclusão, ela é um mote mesmo, tá? Pra gente destruir a desigualdade, destruir a violência. Violência verbal, violência psicológica, violência física e qualquer outro tipo de violência. Quando eu nego o outro o direito de estar em qualquer lugar, o direito do outro acessar os seus direitos, eu estou praticando violência. Então a inclusão, ela é um instrumento para dirimir a violência que a gente vive hoje, que sempre viveu, né? As redes sociais, a internet, ela acaba trazendo isso mais à luz. As pessoas costumam ter mais acesso agora à informação, seja essa informação boa ou uma informação ruim, uma informação verídica ou uma informação falsa, né? As famosas fake news. Mas as pessoas têm mais informação. E isso acaba transformando mais essa violência, essa desigualdade, num evento, né? Onde todo mundo acaba olhando mais para isso.
mas sempre aconteceu. Esse tipo de violência, de negar o direito ao outro, sempre existiu. E a luta para quem vislumbra uma inclusão é justamente essa. É diminuir, destruir essa violência da negação de direitos ao outro. Sim. E como que você vê a inclusão na nossa sociedade? A gente tem que caminhar muito ainda. Inclusão, quando eu falo inclusão, né, eu falo que é um processo. Somos seres humanos, estamos em eterno processo, sempre. Né? A sociedade está em eterno processo. O processo é lento. Né? O processo ele tem um começo, ele tem um meio, mas ele não tem um fim. Todo processo é caminhada. E caminhar se faz junto. Por isso que eu digo que inclusão na sociedade. A sociedade é quem faz a inclusão. A inclusão não é um elemento mágico que surge do nada e vamos falar de inclusão, vamos fazer inclusão. Não, inclusão é atitude. Inclusão é comportamento. Inclusão sou eu aceitar o outro, né? Mais do que aceitar, porque aceitar não precisa aceitar ninguém. Eu sempre falo isso. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Eu não preciso aceitar ninguém e ninguém precisa me aceitar. Eu preciso respeitar as pessoas e as pessoas precisam me respeitar. Quando a gente entender isso, a gente está fazendo inclusão. E como eu disse, inclusão é processo. E todo processo, ele é longo. Ele exige tempo, ele exige paciência, perseverança, persistência. Né? A gente vive num momento, e aí é um momento geracional, que a gente não tem tanta paciência para processos. A gente acelera áudio de WhatsApp, a gente pula o vídeo para a parte que a gente interessa mais, a gente não tem mais paciência de ver aquele comecinho do vídeo, a abertura, o meio, a gente quer logo pular para a parte principal do vídeo, a gente acelera a música para a parte que a gente gosta mais, a gente às vezes pega um livro para ler e vai direto lá no final, ou na parte que nos interessa. A gente não tem mais paciência para processos. E a gente está perdendo isso, porque o processo ele é a principal essência humana. A gente é fruto de um processo, né? Os nossos pais, eles se conhecem, eles se namoram, é um processo. Nós somos gerados, é um processo. Nós nascemos, é um processo. Nós vamos crescendo, é um processo. E a gente está perdendo isso. E inclusão é processo. Então a inclusão na sociedade, ela é lenta, porque a sociedade é feita de gente. E gente é fruto de processo. Então eu vejo muito isso. Inclusão na sociedade é um processo que a gente não pode desistir. A gente pode até às vezes desanimar no meio do caminho. Eu desanimo às vezes no meio do caminho, sim. Mas eu sempre tenho alguém, eu encontro alguém que vai lá, me estende a mão e diz assim, vamos lutar juntas? Vamos participar desse processo juntas? Então inclusão na sociedade é isso. É a gente dar a mão um ao outro e caminhar juntos para evoluir. Repito, eu respeitando e sendo respeitada. Eu entendendo a diversidade humana, eu entendendo que sou humana e que estou lidando com outro humano. Érica, e o que você acha que falta para a gente ter a inclusão na nossa sociedade? Foi como eu acabei de dizer, o que falta é a gente entender e resgatar a paciência de trilhar caminhos. É a gente entender que somos humanos lidando com outros seres humanos, que somos seres lidando com outros seres, que somos pessoas lidando com outras pessoas, né? Que somos diversos, né? Não existe homogeneidade em qualquer ser vivo. Ser vivo é heterogêneo. Eu vou para mais além, não existe homogeneidade em nada. Nem as máquinas que são feitas, que são fabricadas, né, em lotes, a gente pode dizer que são homogêneas. Se a gente observar, tem uma máquina que precisa funcionar mais rápido, outra que funcionar um pouco mais devagar, apesar de ter o mesmo processador. Tem uma máquina que às vezes numa casa ela vai ter uma vida útil maior do que numa outra casa. Né? A própria máquina que é fabricada para um fim específico, numa casa ela pode ser usada para um fim, na outra ela vai ser usada para outro fim. Então, se nem máquina, que é uma coisa pensada para ser homogênea, para ser infalível, para ser toda dentro de uma caixinha moldada, não consegue ser, imagina um ser humano, que é feito de biologia, que é feito de psicologia,
e que é feito de sociedade. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma formação biológica, mas também nós temos uma formação psicológica, né? Que a gente costuma chamar de temperamento, algumas pessoas chamam de temperamento, algumas pessoas chamam de jeitinho de ser, né? Enfim, cada um vai dar um nome, ou do senso comum, ou mais científico, né? E nós somos seres culturais, nós somos seres sociais. Eu não posso dissociar esses três elementos. Então, eu sou biológica, eu sou psicológica, eu também sou social. Eu também sou fruto do meio em que eu cresci. Então não tem como um ser humano ser homogêneo. Não tem como um ser homogêneo. Então eu não posso querer isso do outro, porque eu não sou assim. Então, para a inclusão na sociedade acontecer de fato, a gente precisa entender que nós somos um coletivo formados de indivíduos. Quando a gente entender isso, a inclusão vai acontecer, porque o respeito vai acontecer. Eu vou conseguir lidar com aquele que é diferente de mim. Eu vou lidar com aquele que pensa diferente de mim, com aquele que se comporta diferente de mim, ou até aquele que se parece pensar, que se parece comportar como eu, mas que na verdade não. Sempre haverá uma diferença. Nós vivemos num mundo diverso. Nós precisamos entender isso. A diversidade, ela é linda e é o que mais de belo constitui a nossa sociedade. E por acaso, agora mudando um pouco, tem alguma novidade vindo por aí? Tem sim, nos próximos meses, né, o meu livro como coautora, né, somos vários coautores falando sobre socioemocional, educação socioemocional, ou seja, tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, né, uma sociedade, suas emoções e como lidar com isso. Então, em breve aí a gente vai ter novidades sim. E agora, para finalizar o nosso podcast, a Érica vai deixar um pensamento para nossa reflexão. São vários os pensamentos, são vários os textos que eu poderia colocar aqui, mas eu encontrei um da Joseli Barros que para mim ele reflete bastante o que a gente está conversando nesse podcast. Inclusão, educação, justiça, diversidade, diferenças, respeito, convivência, tolerância, paz. Palavras soltas que, conectadas e incorporadas à nossa vida, resultam num mundo melhor. É isso que eu desejo para a nossa sociedade. Muito obrigada pelo convite. Nada, Érica. E assim a gente finaliza o nosso podcast. Espero que todos vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo.